Olá, meus amigos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe de uma maneira rica e abundante os seus planos. Esse amigo que vos fala, sou o pastor Wallace Torquato. Estamos iniciando o nosso programa Palavra Urgente, para trazer até você uma palavra de vida, uma palavra de ânimo e chamar a sua atenção para o que estará acontecendo hoje aqui na Igreja da Graça em Nova Iguaçu. Ainda hoje, quarta-feira, em toda a Igreja da Graça, no Brasil e no mundo, nós voltamos a nossa atenção para o nosso maior patrimônio nessa terra. Abaixo da salvação, o nosso maior patrimônio é a nossa família. O nosso maior patrimônio é a nossa casa. E olha como o mal tenta de tudo para destruir a família. Você já viu que hoje brigam para acabar com a famosa chamada família tradicional? Você já viu que muitas vezes num congresso, uma ala da sociedade fala: esse negócio de família tradicional. Ei, isso é plano diabólico. É plano diabólico para tentar destruir a base, para tentar destruir a base da sociedade, que é a família. E se porventura, minha amiga, meu amigo, você está se deparando com um problema na sua família, se você está se deparando com uma situação a qual parece não ter mais jeito, eu quero que você me procure hoje, aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Eu, pastor Wallace Torquato, com uma equipe de pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus, preparados e capacitados com a unção de Deus, nós estaremos lutando com você pela sua família. Você não precisa mais suportar essa situação sozinha. Você não precisa mais enfrentar essa situação sozinho. Talvez você está aí pensando em dar cabo da sua vida porque o marido está com outra. Você descobriu agora uma relação extraconjugal, não é isso? Vamos falar assim, uma relação extraconjugal e está com outra. Ou você está aí, meu amigo, sofrendo porque descobriu na academia ou no trabalho que aquele amigo não era seu amigo e ela está tendo um caso com... Ei, você quer lutar pela sua família? Você quer lutar? Você quer lutar pelo seu casamento? Então quero que você esteja conosco daqui a pouco, 8 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou às 19 horas, 7 horas da noite. A senhora que é mãe, a senhora que é vó, o senhor que é pai e descobriu que o filho está no caminho errado. Descobriu que o filho está indo para outros caminhos, coisa estranha, fugindo da sua natureza. Você que descobriu isso, você não aceita. Eu quero que você esteja comigo daqui a pouco, 8 horas da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde ou às 7 horas da noite. Em todos os horários, nós estaremos entrando nessa guerra com você. Nós estaremos nos unindo com a senhora, com o Senhor, para você sair dessa situação. Para que você entenda que o impossível do homem é possível para Deus. Queria que você acompanhasse comigo, por exemplo, agora, o testemunho do seu João. O seu João começou a perder peso, uma pessoa até de Deus, evangélica, mas veio uma luta contra ele. De uma hora para outra ele começou a perder peso, perdeu o apetite, começou a sentir meio estranho, foi ao médico. Quando ele vai buscar um auxílio, uma orientação médica, sabe o que acontece? Ele descobre um tumor na garganta. Ele descobre uma situação irreversível, mas essa situação não abalou ele não. Não jogou ele para baixo, não. Pelo contrário, olha o que a fé é capaz de fazer. Acompanhe agora uma parte do testemunho do seu João e eu já volto com todos vocês. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A passagem de Isaías marcou a vida de João Agostinho desde quando ele a ouviu pela primeira vez. Desde criança que eu já ouvia, né? Inclusive, a leitura da Bíblia para mim é meu alimento. Ele gosta muito de ler a palavra, lê muito, ora bastante, assiste o programa do R.R. Soares, né, do missionário, e fica na fé. Em agosto de 2023, João precisou colocar em prática a fé que aprendeu para ficar curado de um grave problema de saúde. Eu vim perdendo peso, então eu fui ao médico. Eles não descobriam
realmente o que era. Quando ele começou assim, uma depressão assim, ele ficava meio preocupado, falava que a pressão estava muito alta. A gente saía com ele para o médico, chegava lá, não tinha nada. 55 quilos, muita fraqueza e era terrível, né? Sentia muito fraco. De volta estamos, olha, que situação delicada, hein? Que situação delicada que o João enfrentou. Mas a fé é a arma que você tem para vencer o mundo, para vencer tudo. E olha, eu queria que você acompanhasse. Você vai acompanhar agora um bloco aqui do programa, que é uma matéria jornalística. Olha só o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala acerca dessa situação que o João enfrentou. Vamos acompanhar e eu já volto com todos vocês. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os tumores na região da boca e garganta representam de 2% a 5% de todos os casos de câncer no mundo. No ano de 2010, o ator Michael Douglas revelou o diagnóstico de câncer na garganta. Segundo o artista, o resultado veio quase um ano depois de diversos sintomas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, os principais fatores de risco associados são tabagismo, alcoolismo e o contágio com o papilomavírus humano. Os principais sintomas desse tumor são dor na garganta persistente, dificuldade para engolir, alteração na voz, tosse frequente e sangramentos orais. De volta estamos, olha que situação, hein? E é uma situação tão delicada que você vai acompanhar agora um especialista, um médico especialista falando sobre essa situação do João. Acompanhe as palavras de alguém especialista, de alguém que convive e acompanha diariamente as situações como a do João. Vamos ouvir as palavras desse especialista, eu já volto com todos vocês. Tumor na garganta, a gente pode caracterizar como que ele acontece, porque a garganta, vamos dizer assim, é um grande epitélio, né, onde a gente ingere a gente tem a passagem dos alimentos e a gente tem a passagem do ar, né? E ao longo da nossa vida, as exposições e os contatos que a gente vai tendo, como a exposição pelo HPV, tabaco, álcool, vai fazendo com que a gente agrida aquele epitélio e ao longo do tempo a gente tem a formação de células atípicas e aquilo a longo prazo pode formar um câncer. Então, vai muito decorrente também das exposições ao longo da vida e dos nossos hábitos ao longo da vida também. Nos estágios, a gente pode ver também sintomas muito variados, como dor de garganta, dificuldade a engolir. Então, às vezes, você pode ter, no momento inicial, uma dificuldade para engolir sólidos, aquilo vai evoluindo e você começa a ter dificuldade também para líquidos, né? Alguns pacientes podem aparecer, referir o aparecimento de que a gente chama de íngua, né? Que são os linfonodos por volta do pescoço. E também, muitas vezes, a gente, como tem essa dificuldade de alimentação, o paciente perde muito peso também, então, entre o início dos sintomas e o diagnóstico. Os sinais de gravidade, eu acho que a gente tem que ter atenção com uma perda de peso muito importante, paciente que tem dificuldade de se alimentar por via oral, então paciente que tem dificuldade de beber líquidos, né? Até a questão do líquido incomoda, é algo muito severo. Às vezes até o mau hálito está muito relacionado com esses tipos de garganta, câncer de garganta também. Então acho que são sinais assim ao longo do nosso dia que a gente tem um pouquinho de atenção. De volta estamos, você acompanhou as palavras tanto da OMS, tanto a OMS, Organização Mundial de Saúde, e agora o especialista, oncologista, que vive com isso, faz tratamento. Não é fácil, é quase que impossível, irreversível. Mas sabe o que diz a Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 1, 37, diz assim, para Deus, nada é impossível. Pode ser impossível para o homem, pode ser impossível para você. Talvez você esteja com um familiar que o médico desenganou. Talvez você esteja com um familiar que já foi preso 7 vezes. Talvez você, isso parece, alguém falou para você que não tem vergonha na cara, gostou de ser preso. Ei, mas entenda, para você talvez não tenha o que fazer. Mas se você crer, se você depositar no altar, em Deus, essa situação, ela vai mudar. Sabe como é que o João mudou a história dele? Sabe como é que o seu João, ele reverteu a situação da sua saúde? Foi lutando no altar. Foi ouvindo a palavra, orando. E é o que eu quero que você faça hoje. Daqui a pouco, 8 horas da manhã,
Caso não consiga, 8 da manhã, meio-dia, depois 3 da tarde ou às 7 horas da noite. Aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. Eu quero que você esteja conosco, lutando pela sua vida e lutando também pela sua família. E falando sobre isso, vamos acompanhar juntos agora mais uma parte do testemunho do seu João e eu já volto com todos vocês. Saiu um caroço aqui, né? Um nódulo no meu pescoço, e esse nódulo foi crescendo. E eu comecei a preocupar com esse nódulo. O médico focou nesse nódulo, falou, vai ter que tirar isso aqui. Aí o médico falou para mim, olha, isso aí não, parece que não é nada não. Só que eu vim pedindo a Deus, orando, né, baseado na palavra de Deus, né? E eu creio, né, que como a Isaías diz, né, 53, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu creio nessa palavra. E aí, eu vindo na Igreja da Graça, orando, o pastor orou para mim, pastor Rogério, né, os demais pastores e tal, e eu pedindo oração e orando também, pedindo a Deus que ele secasse aquele caroço. Ele foi diminuindo realmente, ele foi diminuindo, reduziu uns 80%. O nosso irmão João Agostinho chegou aqui numa dificuldade bem grande, né? Com esse diagnóstico tão sério, mas para Deus não tem nada que ele não possa resolver. Nós oramos, demos a palavra para ele. Em dezembro do mesmo ano, João Agostinho passou por uma cirurgia para a retirada do nódulo do pescoço. Aí cheguei lá, ele foi, olha, foi retirado 2 nódulos, tinha 2, não era um só não, tinha 2. Só que, infelizmente, rapaz, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Deu câncer, né? O nódulo está com células cancerígenas. De volta estamos, olha que situação, hein? Imagina, do nada você receber um diagnóstico como esse. De uma hora para outra a situação se agravar, deve ser devastador. Mas óbvio, exatamente para isso a importância de você ter a fé. E você sabe que a fé ela vem através do ouvir a palavra. A fé ela vem através do ouvir isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. A fé vem através de você dar ouvido a isso aqui. E é sobre isso aqui que nós vamos estar falando daqui a pouco, aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. Para que dando ouvidos, sabe, ao que está escrito aqui, a sua situação mude, como mudou a situação do João. Queria que você acompanhasse comigo agora a última parte do testemunho dele. A situação séria, mas a fé vinda pela palavra de Deus. Olha só os resultados. Acompanhe comigo e eu já volto com você. Ele orou muito, nós oramos muito, pedimos muita oração. Aí começou a olhar os exames, isso aqui não deu nada. Foi vendo todos os exames. Aí quando ele pegou o PET scan, eu falei, deixa eu ver o PET scan. Aí ele olhou, sinceramente, eu não estou entendendo, viu, Sr. João? Não deu câncer em lugar nenhum dos exames não está constando nada. Mas, de qualquer forma, eu vou encaminhar o senhor para fazer a radioterapia, porque esse câncer está em algum lugar. Aí, cheguei na médica para fazer a radioterapia e tal, ela pegou todos os exames, olhou e fora, Sr. João, é o seguinte, a radioterapia é uma coisa muito agressiva, então eu acho, como os seus exames não constou nada, não deu nada, então eu prefiro não fazer. Eu acho que é melhor não fazer isso aí, né? O senhor só vai fazer um acompanhamento com os médicos. E nós cremos que foi Jesus que curou ele, que ele não tomou remédio nenhum para essas coisas. E louvado seja Deus pelo milagre lindo que Jesus fez. Ó, Deus é tremendo, né? Louva a Deus por isso. Ele já engordou mais de 5 quilos. Esses tempos atrás ele fez o exame de urina, de sangue. Não deu nada, tá tudo normal. E o médico achou ele bem bom mesmo. Estou fazendo musculação, então agora estou tranquilo. Posso andar, caminhar. Bendito seja Deus. De volta estamos, olha só o que mudou a vida do João. Olha só o que está escrito aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Foi isso aqui que mudou a vida do João. É isso aqui que vai mudar a sua vida. É isso aqui, ó, que nós estaremos fazendo daqui a pouco, aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. Daqui a pouco, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã,
3 da tarde e também 7 horas da noite. Você quer a nossa ajuda? Eu te aguardo aqui em Nova Iguaçu. Falando sobre isso, vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos apresentar a Ele as nossas queixas, as nossas lutas. Eu tenho aqui, ó, eu não sei se você já preparou o seu, eu tenho aqui um copo com água. Pegue na sua mão o seu copo com água, vamos falar com Deus. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que eu uno a minha fé agora com centenas e milhares de pessoas, católicos, espíritas, evangélicos, até aquele que não tem religião, mas que está sofrendo, Senhor. Mas que agora tira esse momento para orar, alguns para rezar, para fazer a sua prece, não importa. O que importa é que os teus ouvidos, eu creio, estão atentos a nos ouvir. Consagre esta água, ajuda essa pessoa, dê força a ela para se levantar. É isso que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Beba da sua água, minha amiga, beba da sua água. Graças a Deus, levanta a sua cabeça. Não importa a sua religião, tá? Se eu não falei isso antes, eu peço desculpa, mas falo agora. Não importa a sua religião, seu credo religioso, sua denominação evangélica, não importa. Você quer mudar de vida? Eu aguardo por você daqui a pouco aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, tá bom? Chegamos aos momentos finais da nossa participação. De alguma maneira essa programação te ajudou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Nós estamos no Instagram através do @Palavra Urgente e no YouTube palavraurgente.com. Deus abençoe você. Até a nossa próxima participação. Um forte abraço. Pai, eu me afastei de ti e não percebi a distância que fiquei para alimentar minhas paixões.